Ainda está repercutindo e muito em todo o estado, no Brasil. Agora há pouco a gente mostrava no Cidade Alerta Nacional, inclusive, a situação daquele adolescente que matou a própria avó na última sexta-feira. Nós demos aqui as primeiras informações ainda na sexta-feira. A suspeita, na verdade, é de que o menino, de apenas 13 anos, entrou em surto após ter o uso do celular restrito pelos responsáveis. Olha que história absurda. Comunidade de Linha Progresso. Foi nesta casa, a cerca de 15 quilômetros do centro de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, que o crime aconteceu. Um adolescente de 13 anos atirou 6 vezes contra os avós. A avó, de 62 anos, morreu na hora. A guarda ficou com os avós. Então, desde o falecimento da mãe, morava em outro estado, morava em Várzea Grande, Mato Grosso, há cerca de 3 meses, 4 meses, que teriam vindo residir aqui na região de Francisco Beltrão, na zona rural de Francisco Beltrão. Segundo a polícia, o menor estourou um cadeado onde a arma legalizada estava guardada. O Patrick mora ao lado onde a situação aconteceu e lembra de como a avó tratava o neto. A avó quis criar o menino e ela pegou essa responsabilidade, porque o pai nunca foi presente, nunca quis criar o piá, né? Então, ela e o avô, né, que pegou essa responsabilidade de estar criando o piá e, infelizmente, chegar até essa situação. Então, ela tirava da boca dela, né, e dava para ele. Tudo que podia, entregava para ele. O menor, que foi apreendido ainda no dia em que o crime aconteceu, ficou em silêncio no depoimento à polícia. Familiares e vizinhos afirmam que ele não tinha um perfil violento e a motivação do crime pode ter sido ocasionada pela restrição do uso do celular. Uma personalidade um pouco mais rígida e que teria tido recentemente uma discussão em relação ao celular do adolescente que o avô teria tirado por ele estar acessando páginas indevidas. Então foi a única questão que os familiares, que os vizinhos, que o próprio avô em conversa ressaltou que pudesse levar a alguma atitude drástica. Ele era bem tranquilo, uma pessoa quieta, né? Se você conversasse com ele, tem 13 anos, mas com a mentalidade de 5, 6 anos, porque brincava com as crianças e tudo mais, e sempre estava perguntando, queria sempre ter curiosidade das coisas. E alguém que você não acreditaria que faria uma coisa dessa, né? O avô, que passa por um tratamento oncológico, continua internado, mas não corre risco de morte. O adolescente já foi encaminhado para um internamento provisório de 45 dias. Em relação ao adolescente, ele vai responder judicialmente. Caso condenado, a legislação, o ECA, prevê a possibilidade de internação, repito, que seria a prisão para o maior de idade, até o limite de 3 anos. História absurda, né? Cada vez que a gente vai revirando, a coisa fica mais complicada. Imagina só, um celular, um aparelho desse aqui, custou a vida dessa senhora que, de acordo com vizinhos, com familiares, dava a vida por esse jovem, que dava educação, que tirava da boca dela, como o nosso entrevistado disse, para sustentar esse menino, e ainda deixou o avô internado, que está na luta contra o câncer e ainda foi baleado pelos jovens. Então a gente precisa entender a nossa responsabilidade enquanto sociedade no limite da tecnologia. A tecnologia, fantástico, não tem como a gente fugir, ajuda muito, salva vidas, inclusive, mas também destrói famílias, como foi esse caso no Sudoeste. Absurdo, né?